Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos queridos. Sejam bem-vindos ao programa Plenitude. Nós hoje estaremos aqui, como sempre, com Joana de Ângeles e hoje com um amigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou apresentar ele como estagiário do Senhor, Fabrício Belotti. Ele gosta que chame ele assim, mas vocês eu sei que ficam bem encantados com as palestras e os cursos maravilhosos que ele traz para a gente. Essa palavra do Senhor que deixa a gente com o coração quente. Fabrício, hoje do que a gente vai falar? Nós vamos começar falando sobre o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, que é um tema maravilhoso com base no Boa Nova, né? Que é o livro que dá a base a essa nossa conversa aqui de Humberto de Campos. É encantador o livro. Vale a pena ler. Dezembro todo, a gente está fazendo os temas desse livro, até porque tem uma conexão direta na hora que você lê e você se transporta, né, para aquele local. E aí é por isso que eu queria te perguntar, Fabrício, traz para a gente um pouco, até porque você esteve lá, né? Exato. Como são as paisagens, o que é aquilo, as impressões, a energia desse local que é tão especial, o local aonde aconteceu o Sermão do Monte. Denise, o Estado de Israel, né, que é a localização geográfica atual de onde aconteceu, ele é curioso, porque ele mistura sempre, quando você vai andando pelaquela região, dois tipos de terreno visível. O primeiro deles é o deserto. Então, existe uma grande ocupação do Estado de Israel, do país Israel, e também naquela região, de áreas desérticas, mas deserto mesmo. Pedra árida, aquele pouquinhozinho de areia que não nasce nada. Aliás, dali para baixo, ao sul, você chega no deserto da Judéia, e depois você vai na chamada planície arábica, que é deserto, até chegar na Arábia Saudita, e depois lá no Egito, é deserto. Então, grande parte do território é tomado pelo deserto. Aliás, Humberto de Campos narra isso na obra Boa Nova, e nos evangelhos a gente também vê isso. Jesus caminhava pelo deserto, Jesus se abrigou no deserto para orar. Você vê João Batista se dirigindo para o deserto. Então, o deserto consome grande parte daquela região. Mas em alguns lugares, você vê um pouco de terra úmida, de chuva, que é raro naquela região, mas tem, e plantações. E na região mais a norte, que imagino eu, não por acaso, é a região onde Jesus se concentrou, você tem um grande vale. Um vale mais fundo, mais úmido, e é próximo de um grande mar chamado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Na verdade, é um lago de água doce, belíssimo. É possível navegar por esse lago. Aliás, um dos passeios muito comuns é você entrar num barquinho e ficar andando, como Jesus fez com seus apóstolos. Você imagina a energia maravilhosa que isso traz, que isso remete. Na minha viagem a Israel, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem lá. Eu fui com um grupo de estudos, né, um grupo de universitários, com professores da Universidade Hebraica de Jerusalém, e nós tínhamos como interesse visitar esses lugares sob a ótica arqueológica, buscando justamente resgatar o que ainda há de historicidade e arqueologia que comprova o Evangelho. E lá no norte, próximo da região, ali existiam 3 cidadezinhas, ainda existe. A cidade de Cafarnaum, muito citada no Evangelho e muito citada no Boa Nova. Mais ao sul tem uma cidade chamada Magdala, de onde nasceu e surgiu a nossa querida Maria, Miriam de Magdala. Essa cidade existe, a Magdala, está muito bem preservada arqueologicamente. A gente, inclusive, consegue identificar uma sinagoga onde Jesus esteve. Isso é arqueologicamente comprovado. Você consegue visitar a sinagoga onde Jesus esteve ensinando. A cidade de Cafarnaum, que é onde morava Simão Pedro, também tem lá, tem uma vilazinha de pescadores preservada. Jesus andou por ali. A sinagoga de Cafarnaum está preservada. Foi nessa sinagoga que Jesus abre o rolo de Isaías, lê e fala: essa profecia hoje se cumpriu. Então, você entrando nesses lugares, eu até me arrepio de lembrar disso, você naturalmente é direcionado para aquela época onde Jesus esteve. Então há muita coisa, Denise, disponível. E lá em cima no norte, próximo de Cafarnaum, é uma região montanhosa. Você consegue subir um dos montes onde se acredita
existe é muito difícil precisar que Jesus falou no monte A ou no monte B, salvo os que estão registrados por escrito. Mas é muito provável, pela localização e pela forma como as coisas se deram ali, que a gente consiga identificar o monte. Existe um monte chamado Monte das Beatitudes ou Bem-aventuranças, que é lindíssimo. Ele é um monte, do alto você vê o Lago Genezaré embaixo, uma brisa gostosa, uma vegetação de relva. Lá em cima tem uma igreja. Essa igreja é mantida por franciscanos e clarissas. Olha! Então, e esse é o Monte das Beatitudes. É um lugar de meditação, de silêncio, e é um lugar ecumênico, onde judeus, onde cristãos, inclusive muçulmanos, árabes que estão por lá, vão a esse lugar para meditar, para se aproximar do sagrado. E nesse lugar, a gente esteve lá, é onde provavelmente Jesus esteve falando no Sermão do Monte. Jesus diz o relato lá de Mateus capítulo 5, e também João. Jesus estava em Cafarnaum, ele está no meio do seu ministério, ele sai de Cafarnaum, que é um lugar mais agitado, é um centro político, e ele vai para o monte. Jesus tinha esse hábito de, quando ele queria falar de forma mais intensa, ou dar foco na sua mensagem sem muita extração, ou ele ia para o deserto ou ele ia para o monte, que são os dois acidentes geográficos mais comuns. E em particular, o monte para o semita, para o judeu, ele tem uma ideia de sacralidade. O templo está em cima do monte. A gente tem a lei mosaica, o decálogo, os 10 mandamentos dados por Moisés no monte. A gente tem Jesus fergando no monte. A gente tem João subindo no monte. Então o monte remete ao judeu uma ideia de proximidade com Deus. Então Jesus, sabendo disso, ele vai ao monte, ele sobe ao monte, a multidão vai junto com ele. É um movimento de ascese, de subida. Ele se senta, que é um típico movimento de instrutor da lei, e ele começa a falar as bem-aventuranças. Sentado ao monte, imagine você, Denise, sentado no monte, tendo aquela vegetação em cima, e lá na frente, o mar da Galileia, você tem aquela vista inteira. E Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, os humildes, os pobres pelo Espírito. Então, você já consegue imaginar a energia envolvida nisso. E Jesus prefere o que talvez seja, na visão de Mahatma Gandhi, o discurso mais conhecido do planeta. Dos 15 a 20 discursos registrados que Jesus fez, o Sermão do Monte, que eu prefiro ler em Mateus de 5 a 7, na pena do nosso querido irmão judeu, cobrador de impostos, Levi ou Mateus, Jesus profere as palavras que são mais maravilhosas que eu já li em todo o Evangelho. Então, é muito interessante. É possível visitar esse lugar, a energia é maravilhosa. E eu, inclusive, tive a oportunidade de ter um judeu, era um mestre de Torá, era um rabino, que fez uma palestra lá em cima, no Monte das Beatitudes, comparando a tradição judaica com a tradição cristã. E ele pegou e falou as bem-aventuranças do Sermão da Montanha e comparou com a Torá. Então é uma coisa fascinante. O Sermão do Monte é ecumênico, Denise. Ele é uma mensagem espiritual não só de Jesus ou do cristianismo. Eu acho que ele é uma mensagem tão divina e tão profunda que ele é capaz de tocar os verdadeiros corações daqueles que estão em busca de Deus, independente da tradição religiosa que pertencem. E a ideia de você estar num monte, a ideia de você estar subindo, e era difícil subir, é alto, então você tem que fazer um movimento, você tem que fazer um esforço, você tem que vencer uma dificuldade qualquer para estar lá em cima, ouvindo da boca do Senhor Jesus a palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais. E os homens de boa vontade, independente da tradição, reconhecem isso ainda hoje no Estado de Israel. É muito lindo. É um legado o Sermão do Monte. É um legado, né? É um legado espiritual, atemporal, arreligioso. Ele é a palavra de Deus, traduzida numa linguagem da sua época, com um interlocutor, que é um espírito de envergadura capaz de traduzir Deus em forma que a gente entenda que é Jesus. Mas ele é um legado que a gente pode levar. A gente está 2000 anos estudando essas palavras e provavelmente vão ficar mais alguns milhares de anos estudando isso, para a gente conseguir compreender e colocar dentro do nosso coração. Eu converso às vezes sobre o próprio sermão com algumas pessoas que estudam a doutrina, e me parece que algumas ainda não conseguem entender o que realmente significa as bem-aventuranças, o que é ser o bem-aventurado, né? Talvez fique um pouco ainda no imaginário, sabe? E poucos conseguem traduzir a importância disso para o coração, realizar isso na sua vida. O que você acha sobre isso, Fabrício? Se você me permite, Denise, eu queria fazer, na verdade, uma comparação, e inclusive Humberto de Campos faz isso, né, no capítulo 11 do Boa Nova,
O que acontece ali? E a gente tem que, talvez, trazer um pouco do pano de fundo do contexto, pode nos ajudar a responder essa pergunta, que é uma pergunta de densidade espiritual grande. Para nós, que de alguma forma nos dedicamos à espiritualização do ser. A cena ali, Jesus, como falava, ele sai de Cafarnaum, provavelmente depois de falar muito naquela região, e Jesus aproveitava a sinagoga, sobe no monte. Mas no Boa Nova, Humberto de Campos recolhe um texto, porque acontece uma cena com Tiago. Você sabe, você tem Pedro e André, que eram primos, dono de um negócio de barco, e você tem Tiago e João, Tiago menor e João, filhos de Zebedeu. Aqueles mesmos que lá atrás a mãe chegou para Jesus e falou, olha, põe um sentado à minha direita, põe um sentado à minha esquerda. Então essa era uma família de posses, uma família com recursos. E Tiago recebe a visita na casa dele, está narrado no livro, de 3 personagens. E são personagens que tinham caracteristicamente uma condição, que era uma condição de preconceito e de discriminação por causa do verdadeiro semita religioso. Eles eram ou deficientes físicos, ou muito pobres, ou eram pessoas com alguma doença. No povo semita daquela época, Denise, esse tipo de condição não era só um problema ou físico ou social. Ele era um problema religioso. Então é disso que Jesus está falando. O verdadeiro judeu acreditava que a vida dele, e era muito profundo isso, e ainda é para o ortodoxo, a vida dele é completamente governada por Deus. Então se ele tem um problema, inclusive de saúde, esse problema é mão de Deus nele. Você vê em Salmos, você vê em Isaías, você vê em vários textos do Antigo Testamento, portanto da Torá, que eles falam, olha, Deus dá e Deus tira. Aliás, esse é um conceito atual, mas isso é muito judeu. Deus me dá a saúde, Deus me tira a saúde. Então, o judeu típico daquela época pensava que a saúde era completamente coordenada pela mão divina. E nessa visita que Tiago recebe, ele recebe a visita de alguns homens que vão buscar Tiago e João porque eles estão em busca de Jesus. Eles ouviram falar de Jesus em Cafarnaum. É um homem maravilhoso que fala de Deus, que cura, que resgata uma condição humana adequada. E é impossível falar com Jesus diretamente o tempo todo. Eles vão nos discípulos. Só que Tiago manda eles embora. E o texto de Humberto de Campos fala que eles se sentem completamente desalentados pelas palavras que são duras de Tiago. Tiago fala, como é que vocês ousam querer defender o evangelho? Você é um deficiente físico, você é um abandonado pela sua família. E logo em seguida, Tiago narra isso para Jesus. Tiago chega para Jesus, olha, mestre. E ele narra com alegria. Vieram 3 pessoas aqui procurar falar sobre o senhor e eu mandei embora. Aí Jesus olha para ele e fala, Tiago, você não entendeu. Eu não vim para os afortunados, para os saudáveis. Eu vim para os mais necessitados. E aí Tiago fala assim, uma fala que é célebre, que acho que é marcante, que acho que traz para a gente, tentando responder a tua pergunta. Ele fala assim, mas Jesus... E Tiago está convicto disso, Denise, de forma genuína. Ele acredita nisso. Ele fala, mas mestre, eu entendo que o evangelho é para aqueles que governam a terra e que podem difundir este evangelho entre todos os povos. Aí Jesus vira e fala assim, ô Tiago, quem governa o mundo é Deus. E a inquietude de Deus não é para os que são poderosos. Aí Jesus começa a falar. Acho que Tiago perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado. Jesus começa a narrar quem são os governantes do mundo. E fala o que esses governantes iam fazer com o cristianismo dele. Fala, imagina, Tiago, se chegam aqui os generais. Sabe o que eles iam fazer? Eles iam erigir um templo, iam querer governos, e para acessar o cristianismo, daqui a pouco eles estavam brigando entre si, matando todo mundo. Foi exatamente o que aconteceu com o cristianismo depois. E aí Jesus encerra e fala assim, Tiago, não faz mais isso. E aí Jesus sobe ao monte e dá o sermão da montanha. E quem está lá? Os 3 que Tiago descartou. Ao descer do monte, Jesus olha de relance e vê Tiago e logo atrás os 3. E eles estão chorando, felizes. Porque, Denise, Jesus resgatou para aqueles homens a humanidade, a dignidade, o pertencimento, a relação social e principalmente a relação com Deus. O Sermão da Montanha, na verdade, Denise, e é por isso que a gente às vezes tem dificuldade, ele não é um discurso de fazer, ele é um discurso de ser. Jesus Cristo está dizendo o seguinte, olha, você que é deficiente físico, entenda,
Deus não abandonou você, a sua própria sorte, na sua deficiência. Você tem uma questão, mas Deus ama você e você será feliz, porque serão felizes aqueles que sofrem. Você que hoje tem sede de justiça, porque era uma injustiça enorme, a gente não consegue imaginar o que era o sistema judiciário romano. A gente não tem ideia do que era um julgamento romano. Então era uma coisa absurda. Hoje a gente tem dificuldade, mas naquela época era muito complicado. E aquelas pessoas não tinham ninguém para defendê-las. Elas estavam à margem. E isso era lido pelo judeu semita daquela época, Denise, como um abandono não só dos homens, mas de Deus. Esse era o ponto. Eles transferiam isso para Deus. E Jesus resgata esses homens para Deus. Ele fala, não, Deus não vos abandonou. Isso é um equívoco. Esse é o sermão da montanha real. Vocês serão felizes, os que sofrem, os que choram, os que sentem fome, os que têm sede. Deus está aqui e agora. Eu asseguro para vocês isso. E ao ouvirem aquelas palavras, eles conseguem perceber que o verdadeiro Deus que eles sempre buscaram, sempre esteve presente. Eram os homens que se apropriaram da religiosidade e do contexto social e político religioso daquela época que colocavam Deus afastado, mas Deus estava perto. Então, quando a gente hoje lê o Sermão da Montanha de uma forma não genuinamente sentimental, digamos assim, ou profundamente espiritual, a gente não vai conseguir entender o que isso significa. Porque o Sermão da Montanha é um discurso de aproximação. Denise, falando de um outro aspecto, existia muita doença lá. As pessoas não tinham acesso, sobretudo o camarada do norte da Galiléia, não tinha médico. Os médicos estavam muito distantes numa aldeia. Eles estavam em Jerusalém ou lá em Roma. Em Roma era impossível ir. Um aldeão da Galiléia não ia pegar e fazer uma viagem para Roma, não tinha como. E o médico era caro. Então, se a pessoa tinha um probleminha de pele, uma acne, uma coisa que obviamente não era conhecida, ele era taxado de lepra, retirado do convívio social e colocado à margem. E por culpa de Deus. Você deve lembrar que quando Jesus entrar, por exemplo, no tanque de Betesda e vem um cego de nascença, você fala, olha, quem pecou, mestre? Foi ele ou foram os pais? Quem pecou? Se a pessoa era cega é porque ela tinha pecado. Então, eles chamavam até de impuros, né? As pessoas eram consideradas impuras. E o impuro era mais terrível, Denise, porque além dele ser colocado numa condição complexa, porque todo mundo que está doente precisa de tratamento, quer se tratar, ele era separado da única possibilidade que ele tinha de sucesso social, que era a vida em comunidade. Porque eles eram aldeões e cuidavam de campo, de terra. E era fundamental que eles estivessem juntos. Então, se eu retiro a Denise por causa do problema de pele dela e coloco ela numa comunidade sem a família dela, a Denise está largada à própria sorte. Justamente no momento mais vulnerável da vida dela. Né? E nesse caso, por culpa de um pecado ou por um desfavor de Deus. Você consegue imaginar como uma pessoa se sentiria nessas circunstâncias? São esses que Jesus pega, põe lá em cima no monte e fala, felizes. Vocês são felizes. Então, a profundidade disso é muito grande. Isso deveria nos aproximar, Denise, de uma leitura, inclusive nós, cristãos espíritas, das relações verdadeiras de causa e efeito. Quando a gente passa por uma enfermidade, nós passaremos por enfermidades, nós teremos doenças, nós teremos perdas, nós teremos questões. Ao invés da gente culpar Deus, como um bom semita faria, a gente tem que se aproximar de Deus. Humberto de Campos fala que isso são oportunidades da pedagogia divina para que a gente consiga efetivamente ver Deus nos espíritos que clamam. Ele diz assim, ó, as vozes dos oprimidos eram mais ouvidas por Jesus e por Deus do que as vozes dos sacerdotes. Então, isso é o Sermão da Montanha. Essa é a profundidade que ele traz para nós. Jesus não está fazendo só um discurso pseudo-religioso. Jesus não está trazendo, até porque ele não queria nada para ele. Ele estava muito próximo de Deus como espírito que ele era. Ele estava resgatando a humanidade daquelas pessoas que estavam abandonadas. E pior, pensando que estavam abandonadas por Deus. Então Jesus resgata Deus no coração dela. É como se a gente vê em alguns outros textos, em algumas outras falas, né? Realmente a sensação que dá é das pessoas que mais tinham sede de alguma coisa, necessitavam de alguma coisa de esperança, vem Jesus com a Boa Nova, trazendo todo esse conforto, né? Onde as pessoas pudessem se segurar por aquele momento e dizer, não, olha só,
tem uma luz no fim do túnel, tem algo que eu possa acreditar. E aí elas ficavam encantadas com aquilo tudo que ouviam, né? Era isso, Denise. A sensação que eu imagino que acontecia, porque evidentemente eu conheço pelos textos, é uma sensação de profundo encantamento, essa é a palavra. É um resgate. É um resgate do mais profundo do ser. Humberto de Campos é maravilhoso, eu adoro ele, quando ele fala isso. Olha, Jesus está colocando a dignidade novamente nos espíritos que sofrem. Não é por acaso que ele usa a palavra espíritos. É verdade que o corpo poderia ter alguma questão, mas nos espíritos que sofrem. E Jesus fala isso. Jesus, lá no capítulo 3 do Boa Nova, ele fala para o sumo sacerdote, Hanás, o que fazes na cidade? Ele fala, eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Ele fala para um sumo sacerdote, que é a figura central. Sumo sacerdote que estava no templo. Templo que doentes, deficientes físicos não podiam entrar. Como é que a casa de Deus, o templo de Deus, vai ser habitado por uma pessoa com uma deformidade? Denise, era central para o judeu poder estar na casa de Deus. Era central. Não é hoje, como nós, ocidentais do século XXI, ir a uma igreja, a um templo, celebrar um culto. Era fundamental. Aquilo era da essência do povo. E a pessoa que tinha aquela doença, ela não podia entrar no templo. Você imagina o que é chegar para uma pessoa cuja vida gira em torno da religiosidade, que é um povo que acredita ser o povo que Deus colocou na terra, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, e falar, você não pode entrar na casa de Deus, por que não? Porque você tem uma deformidade física. E você tem essa deformidade física porque você merece, porque isso foi causado por Deus para você. Essas pessoas, na verdade, precisavam ser vigiadas. Eles eram uma espécie de contaminação do povo. Olha isso, Deus. E aí Jesus, olha o que Jesus está fazendo. Ele coloca essas pessoas no alto do monte, onde subiam os líderes da Torá para ensinar e falavam... Simbólico isso, no alto do monte. Entende? Então levavam esses espíritos que estavam muito, muito abaixo, né? E ele fazia questão de falar, por isso ele fez no norte. Aí a gente entende a questão do relevo, que eram as pessoas mais humilhadas, distantes do centro de poder, que era Jerusalém, onde ficava Pôncio Pilatos, onde ficava o templo, onde ficava a aristocracia sacerdotal. Lá em Cafarnaum tinha uma sinagoga até relevante, mas a sinagoga era menor, não era o templo. Você tinha 2.000, 3.000 sacerdotes por turno no templo de Jerusalém, Denise. Uma sinagoga tinha 3, 4 mestres de Torá, então era diferente. As pessoas eram discriminadas. E lá em cima ele pega essas pessoas, leva no monte, provavelmente pessoas que não eram aceitas em comunidade, leprosos, deficientes, cegos, coxos, mancos, mulheres de má fama, para falar de Maria de Magdala, que a gente citou aqui, e outras mais, e Jesus acolhe todo mundo. Jesus abraça todo mundo e fala, o reino de Deus é para vocês. E é agora, é aqui. Então, Jesus, quando fala isso, ele demonstra que no fundo, Denise, é o que você falava, né, do ressignificar. O reino de Deus, quando entra no nosso coração, a gente olha para essas questões da vida e encara elas de forma diferente. A gente tem a oportunidade em Cristo de ver a nossa vida com outros olhares. E esses olhares são as lentes do Criador através do seu amado Espírito Jesus nos ensinando a viver. Eu acho isso fantástico, particularmente. Uma outra não compreensão ainda, que muitas pessoas, por mais que dentro do Espiritismo, acham até os ensinamentos muito claros, né, sobre o reino de Deus, ainda assim existem muitos equívocos dentro do Espiritismo sobre esse reino de Deus, né? É verdade. O reino de Deus é uma metáfora que Jesus usa, porque o reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. Ele falou a palavra reino, porque o que ele falaria naquela época? E ele falava para judeus, no povo judeu, ele era judeu. Havia a ideia, Denise, de que Deus faria um reino, um governo. Aliás, Deus fez com Davi, Deus fez com tantos outros. E o Messias, na visão dele, seria a pessoa que resgataria como príncipe. Serás chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Eles imaginavam um homem, machista como era, um homem que ia tomar o poder e falar, agora Deus está no governo, eu sou o representante. Aliás, é bem atual isso, né? Eu sou o representante e as pessoas vão seguir porque eu coordeno e eu sou o porta-voz do camarada lá de cima. Então, Jesus traz um reino com outro sabor, com sabor mediterrâneo, judaico, sim, mas com uma visão completamente reformada, por exemplo, inclusiva, acessível, com um amor infinito que é típico de Deus e de espíritos dessa magnitude. Né? Maravilhoso. É maravilhoso.
Eu estou aqui bebendo das palavras, mal consigo falar de tão lindo. Vocês conseguiram sentir como é se transportar para isso tudo? E a importância que tem do Sermão do Monte? Então não sai daí. Vai lá, toma uma água e volta que a gente vai fazer a mesma coisa para continuar nossa conversa aqui com o Fabrício. Até já. Até já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Já estamos de volta do nosso intervalo, programa Plenitude com Joana de Ângeles e hoje com Fabrício Belotti aqui, que está dando assim um show de Jesus sobre o Boa Nova, sobre o Sermão do Monte. E agora a gente vai falar de um tema que vai mexer com a gente, viu? Porque só na nossa conversa ali atrás deu pano para manga. Vamos falar de pecado e punição, né, Fabrício? Exatamente. Fabrício, mas o que é realmente o pecado? Na visão, Denise, judaico-semítica, que é essa que embasa na nossa conversa aqui, o pecado é um ato de desfavor contrário à lei. Então, se a gente pegar a tradição judaica, que é a tradição de origem da tradição cristã, olhar lá na Torá, no Pentateuco, lá atrás, a gente vai ver uma descrição textual, detalhada, inclusive, do que significaria pecar. Então, você mentiu. Isso está escrito, é uma coisa quase que jurídica mesmo. Você não deve fazer isso, você está no desfavor da lei, você pecou. E essa mesma lei, essa mesma tradição escrita judaica, prescrevia não só a punição atual ou contemporânea do que aconteceria, como também o que você deveria fazer para você retirar aquele pecado, esse é o termo usado, da sua vida. Então você deveria fazer algo para retirar as marcas daquele pecado. E duas coisas eram muito importantes, que a gente não fala hoje. A primeira coisa que a lei prescrevia era que você deveria se arrepender. Portanto, a salvação, e a palavra é essa do judeu antigo, se você pegasse 2000 anos antes de Jesus, lá no tempo de Isaías, Jeremias, Abacuque, não, você falava, arrependei-vos, e depois volta para o templo, para de fazer isso, para de fazer idolatria, para de fazer não sei o quê. Mas antes de mais nada, ele fala, arrependei-vos. Ou seja, eles estavam falando, olha, você cometeu algo que não deveria. Pensa, muda o seu comportamento. Não faça mais isso. E a gente vai ouvir Jesus falando isso. Não faças mais isso. Ou talvez Jesus tenha usado a palavra, não peques mais, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Não faça mais isso, se arrepende. E depois, e aí a lei, na época, em função, o Emmanuel nos ensina isso em A Caminho da Luz, da maturidade do povo e do que eles poderiam compreender, a lei prescrevia, sim, atitudes, atividades que seriam assumidas ou tomadas por um humano encarnado para que eles pudessem retirar aquela mácula. Em algum momento, Denise, chegando mais profundamente para a tradição, isso passa por a ideia de sacrifício, e aí a nação de Israel tem o exílio, lá, não o exílio do Egito, que foi o primeiro, mas em seguida eles são tomados, sequestrados literalmente, retirados do seu povo e levados para a Babilônia, depois eles são levados para a Pérsia, e o pertencimento do território para o judeu é algo muito importante, porque eles acreditavam que aquela terra foi dada por Deus para eles. Então, se você retira a pessoa, a tribo da terra, eu estou no desfavor de Deus, eu fiz alguma coisa, eu pequei. Tanto é que Deus permitiu que alguém viesse aqui, me tirasse e me levasse para outro lugar. E o que eu tinha que fazer então? Eu tinha que me arrepender e fazer alguma coisa para voltar para a terra. E eles voltam. E a primeira coisa que eles fazem quando eles voltam, obviamente num recorte histórico maior, é reconstruir o templo, que é a sede de Deus na terra. E lá a execução dos sacrifícios. Avançando um pouco no tempo, e chegamos à época de Jesus, Jesus está dizendo assim, olha, o pecado é algo diferente. Jesus usa a palavra, aliás, os evangelistas usam uma palavra chamada hamartia em grego, que dá a ideia, e a gente trabalha isso na casa em alguns cursos, de um erro do alvo. Jesus coloca isso numa outra perspectiva. Jesus não trabalha a ideia de culpa e a ideia de punição. Jesus trabalha a ideia de erro de propósito ou erro de destino e a ideia de voltar ao caminho, que é um pouco da ideia que surgiu lá atrás, como o bom judeu que Jesus era. Então, quando Jesus está diante de alguém que peca, na lei,
Porque Jesus nunca estabeleceu um código de pecado. Você não vai ouvir Jesus dizendo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ouvir Jesus dizendo, ama, perdoa, deixa para lá, faz por menos, acolhe. Você vai sempre ouvir Jesus. Jesus é um jurista positivo. Jesus não estabelece um código penal. Jesus estabelece uma prática do amor, não a prática da punição. Ele não está preocupado com o crime. Ele está preocupado com o certo. E aí ele trabalha essa ideia do hamartia, do pecado, como um erro de alvo. Eu, querendo fazer algo, querendo chegar em algum lugar, vou por um caminho equivocado. Eu tomo um caminho errado. E isso terá consequências. E Jesus fala, olha, na maior parte das vezes, e a gente entra aqui no 13, né, do Boa Nova, que trabalha essa ideia numa cena que eu particularmente considero uma das mais belas construções que a gente tem nos evangelhos. Eu gosto, nesse caso, do relato de João. João, Denise, é um evangelista chamado a águia, né? O evangelista da Assés. Tem tanta coisa, né? É difícil falar aqui. Mateus começa o evangelho dele mostrando a genealogia de Jesus. Filho de não sei quem, quem esse aqui é o Messias, é Mateus. Aí João fala assim, Jesus é o verbo encarnado. Então João já chega jogando para cima, ele já resgata ali, ele é pelos teólogos dito como a alta cristologia, ele é muito emotivo, ele é visceral. E ele narra o que está no capítulo 13 do Boa Nova, que Humberto de Campos resgata, que é a cena de uma mulher que estava em pecado. E como Jesus lida com isso. E é muito interessante, né, o que você provocou na sua pergunta, que Jesus não trata ela em nenhum momento como uma pecadora, apesar de admitir que a prática dela, a priori, é uma prática que está contrária à lei. Mas Jesus ele inverte a percepção dos acusadores daquela mulher. É uma mulher, é a mulher adúltera. Está muito bem narrado em João. Capítulos 8, 9 ali. Jesus está lá embaixo, está no sul, está próximo do templo, está com os maiorais da lei, sempre isso, né? Com os mais ciosos, provavelmente fariseus e escribas, que é o pessoal que pegava os 613 mandamentos da lei e seguia à risca. E chega, ele está sentado com seus discípulos no chão. São pouquíssimas as vezes onde a gente vê um relato de Jesus sentado no curvado para o chão. E ele está escrevendo e alguém pega uma mulher, joga na frente dele. Humberto de Campos descreve a cena com riqueza de detalhes. A mulher está descabelada, ela foi arrastada, provavelmente agredida e lançada na frente de Jesus e fala, e aí, mestre, cometeu adultério, o que a gente faz? A lei manda apedrejar. Devemos apedrejar ou não? E aqui a gente dá uma pausa, Denise, a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, evidentemente, isso é uma cena para pegar Jesus. Porque eles sabem que Jesus é misericordioso, é amoroso, esse é o reino que ele prega, que a gente falava antes. Essa é a essência do Sermão da Montanha. Essa cena aconteceu depois do Sermão da Montanha. Eles querem que Jesus fale, não, pelo amor de Deus, vamos perdoar. E aí Jesus se colocaria contrário à lei. E, portanto, ele seria acusado de blasfemo. E ele deveria receber a punição por isso, que era tudo que eles queriam. Por outro lado, se Jesus falasse, não, é verdade, a lei manda pegar uma mulher adúltera e apedrejar, taca a pedra. Aliás, eles já estavam com as pedras nas mãos. E eles falavam, tá vendo, olha o mestre misericordioso e clemente, parafraseando Isaías, vagaroso em irar-se, abundante em benevolência e em verdade que vocês conhecem. Seguidor da lei como qualquer um de nós. Então Jesus é colocado numa situação que para nós é uma situação difícil. Nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de nós. Então Jesus é mestre em pegar situações difíceis e transformar em situações fáceis. Aliás, nós, encarnados desde aquela época, nos colocamos em situações difíceis. E Jesus oferece para nós as saídas. Esse é o hamartia. Então, o que Jesus faz? E aí é só importante, Humberto de Campos cita um fato, o que Jesus faz? Né? Eles falam isso, Jesus começa a escrever, ele uma hora olha para cima, vira para a multidão de homens. Acho que é importante a gente falar uma coisa sobre o contexto étnico. A mulher, na sociedade judia daquela época, ela era vista, Denise, como uma espécie de ocasião para pecado e uma ocasião para desvio. É personificado na mulher a figura do pecado judaico. Desde lá do Gênesis, né, quem é que oferece para Adão
o fruto proibido? É a A mulher. mulher. Quem é que tira Davi, que é um rei, personificação de Deus lá naquela época, do caminho do bem? É a esposa de Urias, que foi tomar banho às vistas do rei. Não deveria ter tomado aquele banho. O rei, pouco se fala do que ele fez, mas a mulher... Então, a mulher, desde sempre, é uma tradição judaica, isso tem a ver com a questão étnica e com a questão cultural. A mulher é algo que precisa ser vigiado o tempo todo, porque ela pode provocar no homem, isso é a visão da época, evidentemente nós não concordamos com essa visão, mas isso é a questão cultural e étnica da época. A mulher é isso, ela é o momento, a possibilidade do pecado. E aí o que eles faziam? Eles pegavam, portanto, a mulher, ela começava, ela era o tempo todo vigiada, tratada como tal. Né? As mulheres são ardilosas. A mulher não podia andar sozinha no meio da rua, a mulher não podia demonstrar sinais claros de felicidade. Então a mulher, ela era criada como filha, inclusive, mesmo para os judeus, assim, a mulher não precisava conhecer muito da Torá, a mulher não precisava fazer o bar mitzvah do homem, que é a cerimônia da mudança, ela era muito subjugada. Ela era, na verdade, discriminada. E ela ia com o pai. Depois ela saía do pai e ia para o marido. E o casamento era arranjado. Então ela não tinha lugar, ela não tinha voz, ela não tinha nada. E a lei era totalmente machista. Então, uma mulher pega em adultério, ela ia ser apedrejada. Essa era a mulher. Aliás, o homem não era apedrejado por qualquer coisa que ele pudesse fazer, não tinha essa lei contra o homem, só Não. mesmo para a mulher, né? Exatamente. A leitura que se fazia daquela sociedade era totalmente pró-homem, totalmente masculinizada. Isso era uma questão social, cultural daquela época. Isso tinha muito no mundo. A conquista dos direitos da mulher com o seu espaço na sociedade é algo muito recente. 2000 anos atrás, se até hoje a gente tem dificuldade de reconhecer o espaço da mulher, imagina 2000 anos atrás no meio do Oriente Médio, numa sociedade israelita, judaica, semita e messiânica. Não teria a menor condição. Então aquela mulher foi colocada numa situação de profundo desfavor. Ela estava contra a lei. Ela era uma criminosa. E a criminosa da pior espécie, porque se ela tivesse roubado comida para comer, porque ela estava com fome, a lei estabelecia um crime diferente, ela não seria apedrejada. Se ela tivesse roubado comida para o filho dela que estava passando necessidade, ela não seria apedrejada. Então, há uma mistura neste caso que é um crime sob o olhar da lei, envolvendo uma questão sexual, uma questão conjugal, é uma desonra para a família dela e para o marido dela, por isso ela deveria ser morta. Interessante então, como ainda hoje no Oriente Médio ainda se mantém algumas situações muito próximas, até porque ainda hoje os homens podem casar com várias mulheres e a mulher não. A mulher tem que estar ali muito submissa, subjugada. Pois é. Era isso que acontecia naquela época. E aí Jesus é colocado diante de uma cena dramática. Você imagina a cena de você trazendo, Jesus está lá, os apóstolos próximos, trazem uma mulher, lançam aquela mulher, arremessam aquela pobre moça na frente de Jesus, ela cai num estado de vergonha profunda, ela foi descoberta. Né? Além da própria dor e do sofrimento que ela já sentia, porque ninguém faz isso porque quer, porque gosta, ela era considerada uma prostituta por estar nessa situação, e ela era uma prostituta. Então ela estava colocada numa situação bem complicada. Jesus, efetivamente, ela é lançada ali, ela está envergonhada e ela vai morrer. E eles falam, o que eu faço? Jesus vira e fala, olha, tudo bem, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus lança a seguinte colocação, e essa é a discussão do pecado para Jesus, do hamartia. A questão não é quem peca, a questão é quem julga. A questão não é o que a gente faz, a questão é quem pode condenar. E no Boa Nova, Denise, no Humberto de Campos descrevendo, a gente vê a cena interrompida e logo depois a gente vê João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, porque a cena se desenlaça, as pessoas se aproximam, quem tiver pecado atire a primeira pedra, ninguém tem coragem de atirar, porque eles são... Os judeus fazem isso, também é importante que se diga, não por machismo puro, mas isso era uma crença judaica. Jesus está trabalhando ali uma ideia característica deles, antiga. Jesus está combatendo
uma tradição religiosa que é machista sim, que é preconceituosa sim, mas é legítima para eles, de milhares de anos. Então Jesus está ensinando, Denise. Ele fala, quem não tiver pecado, pode atacar. Diz o relato, e o relato em João diz isso, João o evangelista, que os mais antigos são os primeiros a largar as pedras. Porque eles pecam mais, porque eles viveram mais. Então eles têm mais consciência. Não vou apedrejar essa mulher, eu também pequei. E os homens mais antigos são os primeiros a largar as pedras. Existiam mulheres ali também. Nos textos apócrifos a gente reconhece isso. As comparáveis às matronas lá, né? Elas largam, vão embora, depois vai todo mundo. Jesus se dirige para aquela mulher, olha para ela. Ela está provavelmente de cabeça baixa, coberta com seus cabelos, em prantos, esperando a sua morte. E Jesus deve se aproximar, o que era outra questão, se ela estava em pecado, ela estava impura. Se ela estava impura, nenhum homem podia tocar nela. Jesus se aproxima, encosta. Isso é típico de Jesus. Jesus encosta em leproso, Jesus encosta em pecador. Jesus não está nem aí para a pureza ritual. Jesus encosta nela com o toque amoroso, não o toque lascivo de um homem. Jesus encosta nela e fala, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela provavelmente olha depois e fala, Senhor, foram todos embora. Jesus, então ninguém te condenou? Ela, não, então também não te condeno. Vai e não erres mais. Não tornes a errar, é a tradução mais correta. Quer dizer, perceba que Jesus não está tão preocupado com o ato em si. Ele reconhece que aquele ato é um erro. Mas o que ele está querendo trazer para aquela mulher é, não faz isso. A felicidade que você está buscando no que você está fazendo, na verdade, vai te conduzir à tristeza, à infelicidade e à dor. Não a dor das pedras, mas a dor no teu coração. Muda o teu caminho, mulher. E essa cena se desenvolve ainda mais no Humberto de Campos, que é maravilhosa, porque aí sim os apóstolos, eu falava de João, chegam para Jesus e falam, mas mestre, pelo amor de Deus, mestre, é uma adúltera. Como é que o senhor não a recrimina? O senhor está indo contra a lei. E aí Jesus chega para João e fala assim, João, quem te deu autoridade para condenar? Aliás, João, meu nobre João, você sabe o que passou essa mulher para fazer o que ela está fazendo, João? Você sabe a humilhação, a dor, o sofrimento que ela tem na vida dela? Ô, João, isso já é dor suficiente para ela. A gente não precisa julgá-la, nem condená-la, muito menos apedrejá-la. Ela já tem a própria dor dela. E aí, Denise, e aí essa é a nossa tradição, né? O erro, o equívoco, produzirá, pelo mecanismo de causa e efeito, dor e sofrimento. Já a culpa é instalada. Né? Além da terrível culpa que se instalará, a gente não precisa acrescentar. Eu não preciso acrescentar à dor da Denise o meu julgamento. Eu não preciso acrescentar às aflições, às dificuldades da Denise o meu rancor, a minha raiva. Eu não preciso... O que Jesus ensinou ali para aquela mulher, para todo mundo, e para João, se você puder ajudar, se você puder acolher, se você puder demonstrar amor, aliviar o sofrimento e a dor, faz isso. Se você não puder... Quer dizer, ele não era conivente com o erro, então condenava o pecado, mas não o pecador. Através disso, o pecador tem oportunidade de transformar o pecado, de mudar a direção, de refazer o caminho, né? E isso é talvez até uma libertação para o espírito que sente culpa, porque ele vê, puxa, errei, me conscientizei, a culpa serve só para alertar e agora então vamos voltar para o... Né? Vamos tentar fazer de novo. Denise, exatamente isso. Jesus não está preocupado em reforçar os sentimentos negativos que nós já temos, porque todos nós temos um chip do Criador dentro de nós. Todos nós, diante de um erro, a gente sabe que está errado. Em qualquer tradição, em qualquer tempo, em qualquer cultura. Quando a gente está diante de um ato, alguma coisa dentro da gente, isso é o Criador. Fala pra gente assim, ô Fabrício, ô Denise, tá certo isso? Você tem certeza? E a gente se depara com isso. E isso nos avisa. Mas a gente, por alguma razão, o hamartia, a gente segue. Ou a gente está em busca de felicidade, ou em busca de prazer, ou em busca de alegria, ou em busca de poder, ou em busca de riqueza. A gente está querendo alguma coisa. E equivocadamente, isso é Jesus, equivocadamente a gente acha que esse é o melhor caminho.
lê do engano. Sofreremos. Mas os mecanismos, isso é Humberto de Campos, os mecanismos da pedagogia divina sempre atuarão. E nos mostrarão, sim, com alguma dor ou com algum sofrimento, que nós estamos equivocados. Você não precisa tacar pedra. E como a gente taca a pedra no outro, justamente para desviar o olhar da onde a gente precisava estar, né? Que é na gente, o que nós estamos fazendo. Então, esse movimento de ir ao outro, a condenar o outro, fala da necessidade de nós nos condenarmos. Mas Espelho, né? a gente não olha, a gente não vê, e no final das contas vem Jesus dizendo que ninguém tem que ser condenado. Tem que olhar para o que você está fazendo para refazer o caminho, só. Quase que Jesus fala assim, Denise, antes de vocês tacarem a pedra, eu vou dar um bocado de pedras para ela. Vou pedir para ela se levantar. Olhar para cada um de vocês no fundo dos seus olhos. Quem for pecador vai levar pedrada também, ok? É isso que ele fez. E aí, naturalmente, as pessoas deixaram suas pedras e foram embora. Ou seja, todos nós pecamos. Todos nós erramos. Todos nós temos hamartia. Todos nós estamos manchados. A gente só não precisa mais de sacrifício, a gente não tem que trabalhar com a ideia de pecado, a gente não precisa da lei, a gente precisa de amor e de perdão. Humberto de Campos, Denise, tem um texto chamado Contos e Apólogos, além do Boa Nova, psicografia do Chico. E ele narra o que aconteceu antes e depois dessa cena, do capítulo 13. Essa mulher tinha uma mãe deficiente física e que não podia sair de casa. A mulher, Denise, nessa condição que eu te falei, quando ela ficava viúva, quando ela era abandonada pelo marido, e era muito fácil de ser abandonada pelo marido na sociedade daquela, ela tinha basicamente 3 opções. Ou ela se prostituía, ou ela mendicava, ou ela buscava outro marido. A questão é que uma mulher que já tinha sido abandonada por um marido, raramente conseguiria outro marido, porque era a única possibilidade de acesso social a alguma questão para ela. Então ela se prostituiu e ela mendicava. Aquela mulher optou pela prostituição. Era uma das opções disponíveis. E ela estava em busca de... Humberto de Campos, no Contos e Apólogos, fala que ela foi com uma tia dela, irmã dessa mãe dela, no mercado, comprar comida, logo depois da cena. E um menino foi roubá-la e lutou corporalmente com ela. E ela se desvencilhou do menino e saiu. E o menino foi embora. Aí o menino encontrou um grupo de homens, fariseus e sacerdotes, e denunciou. Olha, aquela é adúltera. Eles viram Jesus, viram a mulher, falaram, pronto, é o que eu preciso para condenar. E eles pegam a mulher e jogam, aí a cena se desenrola. E aí depois que sai, que acontece tudo isso, que a mulher vai embora, que Jesus libera e perdoa ela, ensina, Humberto de Campos narra que Jesus volta e Simão Pedro, o presidente daquela sinagoga, daquela igreja lá em Cafarnaum, vira para Jesus, Simão Pedro, que tinha um problema com Maria de Magdala, por as mesmas razões, falava assim, mas mestre... E aí Simão fala, ou Jesus fala assim, Simão, você sabe por que ela estava fazendo isso, Simão? Você conhece a vida dela, Simão? Você sabe a dor, o sofrimento e a angústia que ela já passou, Simão? E aí eles estão voltando para a casa de Simão, quando escutam um barulho e pegam uma pessoa lá dentro. Sabe quem é essa pessoa, Denise? É um menino que roubou aquela mulher. E sabe quem ele era? Afilhado da mãe de Simão. Aí Jesus fala assim, olha para Simão e fala assim, Simão, o que você acha de jogar o afilhado da tua mãe? Que foi criado na tua casa como teu irmão, mais jovem. Quase que ele pergunta assim, você vai apedrejar ele também, Simão? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, Denise? Quando é alguém da nossa família, quando é nosso marido, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, a coisa é diferente. Então Jesus põe a coisa num outro contexto, mostra que aquele menino também errou, que Simão errou, que a Denise errou, que o Fabrício errou. À exceção de Jesus Cristo, todos nós já cometemos algum hamartia na vida. E a gente não precisa de pedra, nem de acusação. A gente precisa de perdão. Essa é a essência da mensagem, na minha opinião, de Jesus. Pois é, por isso que o jugo é leve, né? Com ele. Suave, meu jugo é suave, minha carga é leve. Jesus fala isso o tempo todo. O próprio João, em uma cena, fala, né? Jesus fala assim, eu vim para trazer amor, e amor em abundância. E Jesus fala o tempo todo, vinde a mim, os que estáis pesarosos, sobrecarregados, eu vos reanimarei. Aprendei de mim, pois o meu jugo é suave, meu fardo é brando, minha carga é leve.
Jesus está aqui para retirar culpa, dor, sofrimento de nós, não para acrescentar. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso semelhante. Afinal de contas, você é cristão, né? A gente está aqui para julgar. E talvez essa seja a pergunta mais importante que nós cristãos devemos nos fazer, né? Todos os dias. Será que eu fui cristão hoje? É verdade. O quanto eu perdoei, o quanto eu ajudei, o quanto a pessoa que já está em dor, aquela mulher estava em dor, Denise. Ela não estava feliz, ela era judia. Ela não precisava disso, ela precisava de amor. E que o amor invada a casa de vocês. Não é maravilhoso? Esse assunto é encantador, né, Fabrício? Muito. A gente podia falar sobre horas dele aqui. Pois é. Pedir para o Fabrício voltar mais vezes, né? A gente quer desejar boas festas a todos, mas que principalmente as boas festas é festejar o reino de Deus dentro de nós. A Boa Nova está aí. Deliciem-se com ela, porque é um livro realmente muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a presença do Fabrício, que teve esse carinho todo de vir aqui com a gente, gravar sobre um tema que eu sei que está no coração dele. Eu adoro. Graças a Deus. É isso, queridos. Um grande beijo, um grande abraço e fiquem em paz. Beijo, boas festas. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.